E essa tragédia no Rio Grande do Sul levantou questionamentos sobre o preparo das cidades brasileiras para lidar com os desastres climáticos. Para entender melhor esse assunto, a gente conversa agora com a professora Eugênia Kuhn, que é chefe do Departamento de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eugênia, muito boa tarde, bem-vinda. Obrigada, um prazer. Boa tarde a todos, Renata. E é um prazer estar aqui no Jornal Hora News. Bom, um mês, Eugênia, do início das enchentes no Rio Grande do Sul, essa tragédia toda no estado, ela gerou um alerta para as cidades brasileiras de todas as regiões do país se prepararem de alguma forma para os novos desastres climáticos que tendem, infelizmente, a ser mais frequentes a partir de agora, né? Em que passo dessa caminhada que a gente se encontra agora e de onde a gente deve começar a discutir o planejamento urbano para evitar que tragédias como essa voltem a acontecer? Bom, Renata, eu acho que a tua pergunta é ótima e ela já contém em si parte da resposta, né? Eu acho que a gente parte de todos os âmbitos de governo, do federal, ao estadual, do municipal, estadual, tem que pensar essas estratégias de planejamento tendo em vista as mudanças climáticas. Então, a gente parte inicialmente da ideia de que os efeitos da mudança climática e a adaptação devem estar numa das pautas prioritárias para todos os âmbitos de planejamento e, sem dúvida, no âmbito municipal. Porque o âmbito municipal, como a gente tem visto, é nas cidades onde se concentra a população brasileira e é onde a gente está sentindo mais diretamente o efeito dessas mudanças climáticas, né? Particularmente, a gente está vivendo no Rio Grande do Sul ainda hoje os efeitos da cheia, mas a gente vê aí que os modelos prevêem que a gente vai viver também outros efeitos nas mudanças climáticas. Aqui no sul, particularmente, secas e também elevação de temperatura, que tem reflexo nas ondas de calor, que a gente viveu algumas recentemente aqui no verão também. Eugênia, a gente sabe que é um trabalho longo ainda pela frente para a gente aprender a lidar e a consertar muita coisa que foi feita ao longo dos anos, em especial em lugares que já enfrentaram problemas com a chuva, como o Rio Grande do Sul, para a gente entender como funcionaria esse cronograma, né, de prioridades. É importante, antes de tudo, um estudo detalhado ali das áreas de risco do estado, um plano de ação com as medidas mais e menos urgentes e aí sim investir em obras e também em outras medidas de prevenção. Como que deve funcionar esse planejamento? É muito interessante essa pergunta que tu trouxe dos diferentes horizontes temporais, né? Provavelmente, se a gente já tivesse levado tudo isso em consideração no planejamento das nossas cidades, a gente não precisaria estar vivendo agora essa situação de emergência e pensando que muitas das nossas cidades vão ter que desenvolver planos de ação emergencial porque elas estão muito suscetíveis, né? Então, mesmo assim, a gente tem que considerar que mesmo no caso do Rio Grande do Sul, me preocupa muito quando a gente fala em reconstrução, porque a gente não pode só sair reconstruindo, né? Parece óbvio, né? E eu acho que parece óbvio que não, mas essa discussão tem que ser muito feita, tem que ser muito baseada, como tu disse, em conhecimentos técnicos, não apenas hidrológicos, de solo, também baseados no que a gente sabe sobre as comunidades das nossas cidades. Então, vai ter que ser uma discussão muito interdisciplinar, que, sem dúvida, os arquitetos e planejadores urbanos têm que estar presentes, né? E também pensar nas diferentes escalas. Por exemplo, particularmente a questão da água, a gente não consegue pensar exclusivamente na escala municipal ou da cidade. É indispensável que a gente pense e retome essas esferas de planejamento que estão na escala mais regional, por exemplo, a escala da bacia hidrográfica, né, de um conjunto de cidades, porque os efeitos se interferem mutuamente. Eu ia tocar exatamente nesse ponto com você, porque as bacias hidrográficas, elas vão passando ali por várias regiões. Então, de quem que seria essa conta? Não dá para jogar todo o trabalho, toda essa responsabilidade para os municípios também. Tem que ser um trabalho conjunto, né? Tem que ser um trabalho conjunto, mas as cidades têm que fazer seu tema de casa, né? A gente sabe, particularmente falando das cheias agora e dos problemas que a gente está vivendo, a gente sabe que muitas cidades do Rio Grande do Sul e do Brasil se desenvolveram
na borda dos cursos d'água por N fatores, né, historicamente, mas o que a gente verifica hoje em dia é que o planejamento urbano, mesmo aqueles municípios que ainda já incorporam o discurso ambiental ou das mudanças climáticas, muitas vezes não são tão efetivos na hora de implantar, porque a gente verifica ainda em muitas cidades planos de ocupação de áreas que são sensíveis em borda de rio, que tem remanescentes de vegetação natural e que isso vai ter diversos efeitos ambientais e reflexos, na verdade, no fim de contas, que retornam a nós. Nossas cidades têm que começar a encarar a natureza ou seus recursos naturais, que são seus corpos hídricos, né? As diversas condições que elas têm, de uma outra forma, né? Não como suas inimigas ou como espaços que a gente tem que domesticar, né? Banhados que a gente tem que drenar, rios que a gente tem que conter. A gente tem que pensar como é que a gente vai viver de forma mais harmoniosa com elas, porque a gente já viu que não tem outra estratégia, né? E até então, o que a gente foi vendo no crescimento das cidades é que os rios, os cursos d'água em geral, eles foram vistos como obstáculos, né, Eugênia? As cidades iam crescendo até chegar ali próximo às margens do rio e aí faziam um desvio do curso do rio, um assoreamento. Então, o que a gente precisa pensar agora, talvez, seria um novo projeto de cidades pensadas a partir desses cursos d'água e não mais vendo os rios, os córregos como um obstáculo para o crescimento da cidade. Seria isso? Seria isso, teria que pensar de forma articulada, né? Porque eles também, os banhados, os córregos, cumprem importantes funções ambientais para as cidades, né? Para os ecossistemas e também para nós mesmos, né? Parece uma ironia, mas, por exemplo, agora em Porto Alegre, quando a gente viveu esse problema da cheia, uma das consequências imediatas, que foi uma das maiores preocupações, foi a falta d'água, né? Então, a água é um recurso indispensável para nós. Então, ou a gente vai pensar todas essas infraestruturas de forma articulada no desenvolvimento da cidade, as infraestruturas e o ambiente natural de forma articulada, ou a gente vai continuar vivendo esse tipo de situação. Agora, falar em desocupação é sempre muito delicado, não só por ser um processo caro e demorado, mas principalmente porque exige uma série de cuidados ali com a vida daquelas famílias que, em geral, vivem em condição de vulnerabilidade. A gente está falando das famílias que vivem mais nas áreas de risco, áreas mais alagadas, mais próximas ali aos cursos d'água. Mas vendo desastres como esse, Eugênia, no Rio Grande do Sul, a gente precisa pensar em desocupação também de margens de rios, de outras áreas alagáveis. Em alguns casos, isso pode também implicar remoção de, às vezes, até bairros inteiros. Isso pode ser necessário? Bom, a gente viu que alguns municípios aí já estão desestimulando ou até criando mecanismos de inibir a reocupação de certas áreas, tá? Isso tudo é muito delicado, né? Precisa, de fato, de um estudo e de planejamento. O que a gente tem hoje são cidades e áreas de cidades que tinham algum sistema de proteção e que falhou por motivos N, principalmente falta de manutenção ou aprimoramento, né? Então, esses espaços, essas áreas que têm algum sistema de proteção, eventualmente podem ser reocupadas, desde que esses sistemas sejam recuperados, né? E a gente vai ver que ocorreu também situações de cheia e inundação em áreas em que não havia nenhum sistema de proteção. Sem dúvida, essas áreas vão precisar de uma observação muito atenta, né, de um estudo multidisciplinar para se identificar se é possível, sem risco, reocupar. Mas também, como tu falou no início, a gente não pode sair desocupando, né? Porque existe toda uma conjuntura social, um tecido social, a vida, a história das pessoas, né? Fonte de trabalho, escola, que se desenvolve ali, que a gente não pode simplesmente varrer do mapa. Sem dúvida, tem que ter todo um cuidado com a vida daquelas pessoas que estão vivendo ali já em situação de vulnerabilidade, né? Eugênia, eu quero aprofundar com você na questão do plano de contingência,
porque a gente viu um levantamento recentemente mostrando que a maior parte das cidades brasileiras, grande parte inclusive das capitais brasileiras, elas não têm um plano de enfrentamento, né? Um plano de contingência para desastres naturais como esse que aconteceu no Rio Grande do Sul. Queria que você comentasse um pouco para a gente o que deve ser pensado, elaborado pelas cidades, para que tanto o poder público quanto as pessoas saibam também, né, o que fazer, até mesmo essa questão da remoção que a gente falou. Falta muitas vezes também uma orientação ali da população sobre os riscos de onde morar, uma fiscalização dessas áreas que são ocupadas. O que falta, no fim das contas, nesse planejamento de enfrentamento que as cidades devem fazer? De novo, nós estamos falando de planejamento ou de estratégias em 2 horizontes temporais, né? Tu falou do plano de contingência. Realmente, reforçando, muitas cidades hoje têm que pensar urgentemente nas suas estratégias de redução dos impactos dos riscos das mudanças climáticas. E cada cidade vai viver situações específicas, né? Então, vai precisar contar com profissionais que desenvolvam essa análise, esse estudo e essas propostas específicas, né? Em compensação, as cidades não podem deixar de ter planejamentos a longo prazo, né? A gente não vai poder ficar lidando só com a emergência. A gente, mesmo no contexto do Rio Grande do Sul agora, que a gente tem que lidar com a emergência, é muito importante a gente rever, né, os nossos planos diretores, os nossos planos, mesmo as pequenas cidades que não têm planos diretores, mas os seus instrumentos de ocupação e uso do solo, para avaliar para onde que a cidade deve ou não crescer. Isso tudo, como a gente discutiu anteriormente, articulado com a infraestrutura existente e com as outras variáveis ambientais, como, por exemplo, os cursos d'água. Eugênia, a gente está falando aqui de todo um planejamento, de medidas pensadas a longo prazo, né, de reordenamento urbano, mas que medidas mais simples, já num primeiro momento, elas podem ajudar de alguma forma, por exemplo, a diminuir as chances de enchentes, a já ajudar um pouco a amenizar esse problema nas grandes cidades? Bom, o caso particular que a gente viveu em Porto Alegre, né, ou no Rio Grande do Sul como um todo, foi um evento de uma magnitude muito grande, né? Mas no dia a dia, muitas cidades brasileiras vivem efeitos que são decorrentes de questões ainda mais simples, como problemas de drenagem, que está relacionado à impermeabilização do solo, né? A ocupação intensiva de áreas num contínuo, né? Então, existem uma série de estratégias que a gente conhece já de cidades mais verdes, né? De cidades mais permeáveis, e que podem... Isso é largamente conhecido, assim, na literatura de quem trabalha com planejamento urbano. Isso precisa ser mais diretamente inserido nos instrumentos de planejamento. Quais são as principais lições que você enxerga que essas enchentes no Rio Grande do Sul deixaram para as outras regiões do país em termos de prevenção e de reação a desastres naturais? Talvez não subestimar, né, a força que esses desastres podem atingir? Eu acho que a principal lição precisamos rever, assim, falando na escala municipal, precisamos rever nossos planos diretores, né, que são os planos que regulam o desenvolvimento urbano. Como eles estão, quais são os riscos que as nossas cidades estão sujeitas, como os nossos planos estão respondendo a isso hoje, né? E sem dúvida, né, num âmbito maior ainda, eu acho que o principal aprendizado é que todas as ferramentas, nossa legislação tem que considerar preservação dos nossos recursos ambientais, que nem a gente viu, nossas leis ambientais não podem ser flexibilizadas. Isso se refere à escala urbana, mas também nas escalas maiores, porque tem reflexos na escala urbana. Exatamente. Eu acho que o principal aprendizado da gente, temos que colocar isso como prioridade na nossa pauta. Não dá para esperar ser surpreendido mais uma vez, né? Chegar a temporada de chuva, época de chuva forte, e as cidades serem pegas de surpresa mais uma vez, a gente vê cenários como esse que a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul, né? Eugênia, eu quero te agradecer muito, viu? Pela participação, pela conversa. Muito obrigada e uma ótima tarde para você. Muito obrigada, foi um prazer. Um abraço e boa tarde. Boa tarde.